Você sabe realmente qual o significado da ceia do Senhor? Esse assunto é abordado tanto nos Evangelhos quanto na primeira carta de Paulo aos Coríntios. No contexto dos Evangelhos, Jesus estava celebrando com os 12 apóstolos sua última ceia de Páscoa. Naquele momento, ele repartiu o pão com os discípulos e aplicou a si o significado. O pão repartido e o cálice de vinho compartilhado foram usados como símbolos da obra de Cristo na cruz, onde seu corpo seria partido e seu sangue seria derramado por nós. Com isto, Jesus estava os instruindo que todas as vezes que se alimentassem, ou que se reunissem para se alimentarem e para repartir o pão, ou seja, compartilharem o alimento, que isso fosse feito em memória dele. Lucas 22, 19 e 23. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, vemos que estava havendo um problema no ato da ceia do Senhor, visto que os mais ricos estavam se alimentando alguns, até mesmo se embriagando, enquanto os mais pobres estavam passando necessidade na chamada reunião ágape, pois no período apostólico, a ceia do Senhor era uma refeição comunitária em que todos se alimentavam juntos e compartilhavam o alimento uns com os outros em memória do Senhor Jesus. De modo que Paulo reprovou a atitude egoísta das pessoas que estavam se alimentando, sem se preocupar com os irmãos que, no mesmo ambiente, estavam passando necessidade com isso. O apóstolo os adverte que com esta atitude eles estavam comendo para a própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, que naquele contexto eram os irmãos mais pobres e necessitados que não tinham o que comer. Então podemos concluir que a ceia do Senhor não é simplesmente um rito ou uma obrigação semanal, mensal ou anual, mas sim, sobretudo, uma consciência em que devemos comer com gratidão e compartilharmos sempre que possível com aqueles que são menos favorecidos, fazendo sempre em memória do Senhor. Se gostou, deixe seu like. Cada gesto seu nos ajuda e também vai ajudar a milhares de pessoas a entenderem sobre as Escrituras. Comente, deixem sua sugestão e nos vemos no próximo vídeo. Falaremos sobre o juízo final.